Estamos de volta neste ambiente, neste lugar aqui de pensar, de filosofar, de refletir. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante: o trabalho como dimensão humana. Vou falar sobre o trabalho, né? Então, tem muitas pessoas que têm ódio pela segunda-feira, não é mesmo? Então, a maioria ou uma grande parte das pessoas não veem a hora de chegar sexta-feira, né? Aquele velho ditado, sextou, né? Para que possa vir o sábado e o domingo, pensando em momentos de lazer, em momentos de alegria, em momentos de felicidade. Chega no domingo à noite ou na segunda-feira, as pessoas estão se lamentando, estão reclamando, mal-humoradas. Então, a segunda-feira muitas vezes, para muitos, é conhecida como o Dia Mundial da Preguiça. Então, a segunda-feira é dia, por quê? É dia de volta ao trabalho, é dia de acordar cedo, de produzir, de trabalhar para ganhar o sustento. E muita gente tem um sentido de desânimo ao voltar ao trabalho, como se a vida se resumisse aos finais de semana. Já pensou se a nossa vida fosse só sábado e domingo? Nós não teríamos problema, porque se faz necessário que nós trabalhemos, nós produzamos, nós conquistemos o nosso salário para nos mantermos vivos. Então o trabalho, ele é fundamental. O trabalho, ele tem que ser algo prazeroso. Se nós somos felizes só nos sábados e domingos, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Nós temos que ser felizes todos os dias. O sábado e domingo é uma etapa dos demais dias da semana, é um complemento. Primeiro se trabalha, se produz, depois descansa. E o descanso também tem que ser delimitado, tem que ter um fim. Nós não podemos descansar para sempre, ou durante a nossa vida viver descansando. Tem pessoas que querem passar a vida descansando. Nós temos que trabalhar, temos que descansar também. Mas essa dualidade entre descanso e trabalho, ela é importante. Nós não podemos pensar que a vida é apenas um sábado e domingo. Muita gente vive esperando o próximo final de semana. A semana do sujeito é uma tragédia, a semana do sujeito é uma angústia, mas o final de semana é o motivo de felicidade para ele. Para muitos, a felicidade ela está após o trabalho. No caso, mesmo durante a semana, esses happy hours aí, esses encontros noturnos aí, serve para quê? Para dar momentos felizes, porque a pessoa é muitas vezes insatisfeita com o seu trabalho ou no seu trabalho. É lógico que nós precisamos sempre procurar melhorarmos de vida, procurar sempre trabalhos melhores, com salários melhores, mas para isso nós temos o quê? Que estudar, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer cursos, estarmos aptos para ocuparmos as melhores funções. Então, muitas vezes a pessoa reclama, mas a culpa é dela mesma. Não quis estudar, não quis fazer curso, não quis se preparar e, a partir disso, ela vai conseguir trabalhos de acordo com as suas habilidades ou de acordo com sua capacidade. Não adianta você querer fazer algo muito grande se a sua capacidade não é para isso. Você pode até adquirir a capacidade através de preparação, através de estudo, através de curso, mas nós temos que sair da zona de conforto para procurarmos coisas melhores. O trabalho, ele é fundamental para a humanidade. É através do trabalho que o homem se humaniza. Então nós precisamos, o homem, ele precisa do seu esforço e do esforço coletivo. Nós precisamos arar a terra, colher os frutos, domesticar os animais, construir cidades. Isso nos leva ao progresso. Então,
o fato de trabalharmos ou o trabalho, ele é uma maneira de termos progresso. Ninguém progride dormindo o dia todo, acorda ao meio-dia, almoça e dorme novamente. Ninguém progride dessa forma. As instituições família, Estado, elas surgem a partir do trabalho. A partir do trabalho é que essas instituições elas se firmam, se consolidam. Ao mesmo tempo em que o homem, o ser humano, produz as coisas, ele se humaniza. Então, o homem, ele é o único ser da natureza, ou melhor, é o único ser que pode transformar a natureza e tirar da natureza os utensílios que ele precisa para sobreviver. Esse fato ou esse ato de transformar a natureza ou tirar da natureza os utensílios, ele é o trabalho. Então, o homem ele aprende a partir do trabalho a superar as dificuldades, a ultrapassar os limites como superação. Ele aprende a enfrentar os conflitos diários. O trabalho ele modifica e enriquece a percepção de mundo e de si próprio. Ou seja, o trabalho ele nos melhora a autoestima, ele nos faz termos a percepção de que nós estamos inseridos no mundo, ele nos dá visibilidade. Então, as sociedades tribais, as sociedades antigas, elas também se dividiam em tarefas que nós chamamos de trabalho. De acordo com a força física, por exemplo, os homens caçavam, derrubavam as árvores para preparar o terreno para a agricultura. As mulheres, elas semeavam e faziam a coleta dos alimentos. Isso tudo são formas de trabalho. A partir do trabalho é que o ser humano ele vai se desenvolvendo e que nós podemos chegar ao progresso que nós estamos hoje. Jean-Jacques Rousseau, ele vai pegar a questão da desigualdade social e vai dizer o seguinte, que a desigualdade social, ela surgiu a partir do momento em que alguém cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu. A partir do momento da origem ou do início da propriedade privada. Nesse momento começa a divisão social entre ricos, pobres, proprietários de terras, não proprietários de terras, industriais e trabalhadores, operários. Então ele vai dizer o seguinte, que é uma forma de classificar entre um trabalho bem remunerado ou um trabalho desqualificado, ou seja, o homem ele cerca um pedaço de terra e tem onde trabalhar e produzir a sua terra, enquanto o outro que não cercou a terra e não deu a privacidade à terra, ele precisa de mendigar a ajuda do outro. Então, se alguém cerca um pedaço de terra, já começa a injustiça social. Por quê? Porque os demais também têm que fazer a mesma coisa, porque senão eles ficam em situação em situação precária. Isso faz o quê? A classificação entre aqueles que trabalham na sua terra e aqueles que vivem aí à margem da sociedade. Então ele vai dizer que, de certa forma, aquela pessoa que não tem a propriedade da terra, ela não tem um trabalho, ela fica à margem da sociedade e deixa de produzir, porque se a terra passa a ter dono, ela vai trabalhar aonde? Então, ou seja, ela fica uma pessoa de segunda, terceira categoria. Então, isso, nesse sentido, a propriedade de terra, ela faz todo sentido na questão da desigualdade social, ou mais precisamente, a propriedade privada. Ela priva realmente de alguns direitos. Essa é a concepção de Rousseau. Uma nova concepção de trabalho surge após a Idade Média. Por quê? A partir da Idade Média, a riqueza ela passa a simbolizar ou a significar a posse da terra.
Na Idade Moderna, as atividades mercantis, manufaturas e comerciais passam a dominar. A partir disso surge uma nova modalidade de trabalho, não aquelas modalidades antigas. O trabalho, ele muitas vezes pode ser motivo de alienação. Por exemplo, no século XIX, os avanços da Revolução Industrial não ocultaram as questões sociais, ou seja, as desigualdades sociais. Pelo contrário, ela deu ênfase à grande injustiça social na Inglaterra. Enquanto os industriais ou os donos do capital podiam investir nas fábricas, a classe trabalhadora, que não tinha lei trabalhista para assegurar direitos, vivia uma vida miserável. Mulheres e crianças eram contratadas para trabalhar nas minas de carvão, ganhando salários miseráveis, moravam em lugares insalubres, várias famílias, por não ter condições de ter uma moradia digna. Mulheres e crianças trabalhavam nas minas de carvão, ficavam 16 horas por dia lá dentro, naquele lugar insalubre, naquele lugar escuro, respirando aquele pó de carvão. Isso gerava muitas doenças. Nas fábricas, crianças de 6, 7 anos de idade, depois de 16 horas de trabalho, saíam tão cansadas que não conseguiam chegar em casa para descansar, dormiam nas ruas. Então, a jornada, a exploração de trabalho dos operários, tudo isso fez com que houvesse grandes injustiças sociais. Karl Marx, ele vai dizer que é pelo trabalho que o homem se confronta com as forças da natureza e se humaniza. Ou seja, as forças da natureza têm que ser transformadas para benefício do homem. Segundo ele, a nova ordem econômica e mundial do capitalismo não seria capaz de promover a igualdade entre as pessoas. Pelo contrário, ela promoveria justamente a desigualdade, porque o trabalhador perde mais do que ganha, já que produz para o outro. Ele não produz para si, ele produz para o dono do capital. Então ele vende a sua força de trabalho, ele passa a ser uma mercadoria também. A alienação na produção se dá a partir do momento em que o homem vende a sua força de trabalho mediante o salário. O operário também se transforma em mercadoria nesse sentido, e a mercadoria é tratada como fetiche. O que é fetiche? É quando nós damos um valor mágico para uma mercadoria, quando nós valorizamos em excesso aquilo que é inanimado. Então isso é fetiche. Nos leva a consumir, nos leva a consumir os produtos, aumenta a mão de obra, e essa mão de obra ela tem que diminuir os lucros para que o dono do capital ele fique cada vez mais rico. Então, através do fetiche, a mercadoria, que é um ser inanimado, ela adquire vida e passam a determinar as relações humanas. Para que se produza mais, o homem tem que baratear o seu trabalho, baratear a sua mão de obra e cada vez mais se degradar socialmente. No entanto, o trabalho é fundamental. O trabalho é importante para o progresso da humanidade, para o progresso da nação. A nação, ela progride através do trabalho, através da educação, através da ciência. No entanto, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que nos qualificar para ocuparmos cargos que nos trazem uma vida mais digna, uma vida de mais conforto, uma vida a qual nós desejamos ardentemente. Eu termino aqui mais este vídeo e em breve voltarei com mais um tema interessante. Até mais.